Boa tarde a todos. Vamos aí iniciar mais uma semana, né? Se Deus quiser, de muito aprendizado. Boa tarde, Patrícia e Laura, de muito estudo, certo? E aí, pessoal, na aula passada, a gente fechou a parte de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no capítulo que a gente fechou. A gente fechou, fazer só uma revisãozinha aqui rapidola, tá? De tudo. A gente fechou o capítulo 12. Deixa eu só pegar meu... Um segundinho que eu vou pegar aqui meu teclado separado. Bom, nós fechamos então nosso capítulo 12, beleza? O capítulo 12 ele foi baseado nas reações químicas. Aí nós estudamos o que são as reações químicas, né? As substâncias que influenciam nessa combinação, certo? O que mais que a gente viu? A gente viu as fórmulas, né? Os coeficientes, o balanceamento das reações químicas, tudo relacionado a balanceamento, tá? Os métodos da tentativa, tá bom? Nós vimos como se classifica uma reação, lembram ainda? Ela pode ser chamada de exotérmicas, endotérmicas, elas podem ser chamadas de espontâneas, não espontâneas. Nós falamos das combinações, né? A reação ela pode ser de síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento, dupla troca. Vimos todas essas reações aí, tá? Aí nós adicionamos a mais informações. A gente viu a pirólise, certo? Que é quando você tem uma reação de calcinação, né? Carbonização, por exemplo. Nós temos a fotólise, né? Nós temos a eletrólise, beleza? O que mais que a gente viu? Aí nós fizemos uma atividade, foi da página 204, aí finalizamos a página 204, 205, entramos nas leis que regem, nas leis que regem as reações químicas. As leis que regem as reações químicas. Aí nós temos 3 leis dentro do que regem, né? A lei de Lavoisier, a lei de Prost, e a lei de Dalton. Falamos das 3 leis, né? De certa forma, resumimos, fizemos atividades, e aí depois entrei na massa molecular. Calculamos a massa molecular, tal, fizemos atividade, e aí, basicamente, encerramos o capítulo 12 com a massa molecular. Então, tudo isso aí foi visto no capítulo 12. Ficou claro? Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida em alguma coisa? Vocês precisam dar uma revisada mais em alguma coisa? O que vocês acham aí desse capítulo?
fácil, complicado. E assim, na verdade, a gente já fechou o capítulo 12 todinho e vamos iniciar o capítulo 13 hoje, tá? E na próxima aula, na aula seguinte, a gente vai vamos entrar na física, novamente, que é a questão da ondulatória. Continuar, né? A ondulatória que a gente não pegamos na semana passada, porque eu queria concluir logo a parte de química. Explica novamente esse negócio de pirólise e fotólise. Explico na hora. Na hora, na hora, na hora. Isso, Sara, tem que ser assim. Sentiu dúvida, pergunta, porque que aí fica claro para mim se vocês estão sentindo ou não a dúvida, tá bom? Bom, gente, eu vou explicar primeiro aí para Sara o que seria uma reação envolvendo pirólise, tá? Vou colocar um textozinho aqui e aí eu explico mais ou menos para ela como é que funciona esse processo aí da pirólise. Mais fácil trabalhar assim. Pirólise tem no livro, tá? Mas eu coloquei um textozinho aí, ó. A pirólise ela vem do grego, tá? Fogo. E o lise, né, significa dissolução. É uma reação de análise ou decomposição que ocorre pela ação de altas temperaturas. Então, ó, a pirólise, Sara, ela funciona assim, ela só vai existir se tiver uma alta temperatura, tá? Se tiver baixa temperatura, não pode ser pirólise. Para ser pirólise, eu tenho que ter altas temperaturas, em torno de 1.000 graus Celsius, 500, 2.000, tá? São valores altíssimos de temperatura. Tá? Ocorre uma ruptura da estrutura molecular original de um determinado composto pela ação do calor em um ambiente com pouco ou nenhum oxigênio. Então, é necessário dois fatores para que exista uma reação envolvendo pirólise. Primeiro fator, altas temperaturas. Segundo fator, a ausência de oxigênio. Tá bom? Tranquilo? Se tiver ficado alguma dúvida, você pode dizer aí algo relacionado a isso. Ok? Agora, Sara, vou te explicar o que é a fotólise, tá? A palavra fotólise já dá uma ideia de foto, né? Fotossíntese, essas coisas, tá? Vou explicar aqui, botar um textozinho também, tirar dúvida, e aí vocês também podem ficar à vontade. Bom, chama-se fotólise a fotodissociação ou ainda a fotodecomposição, a dissociação de moléculas orgânicas complexas por efeito de radiação eletromagnética. Até aqui não muito claro, mas agora, ó, na fotossíntese, um dos processos mais importantes é a fotólise da água associada à clorofila. Nesse processo, a energia luminosa, ó, é o que fica claro, por que a reação química ela é chamada de fotólise? Porque existe a ideia de que se tenha luz no processo, energia luminosa, tá? Por isso o nome fotólise. O nome fotólise não é uma coisa que é do aleatório, não. O nome fotólise é porque eu vou precisar da energia luminosa para que aquela reação química ocorra. Tudo bem? Ficou claro aí, Sara? Agora, tanto a pirólise quanto a fotólise. Beleza. É bom anotar esses conceitos, tá? Porque pode ser cobrado numa prova tranquilamente aí. Conceitos desses que parece ser simples, mas às vezes não. Pessoal, mais alguma dúvida referente ao capítulo 12? Amanhã eu quero vir só com atividade de revisão sobre esse capítulo, mas eu vou começar hoje um novo. Tá bom? Ficou claro aí, tranquilo? Perguntas? Algo que vocês não conseguiram compreender? Beleza, Sara? Show. Importante você entender. Pois então, gente, já que não tem dúvidas referente ao capítulo 12, faz tipo uma revisada de tudo. Tá bom, tá bom, vou dar uma revisada. Vou fazer, viu, Lara? Só porque é você. Sei que você é bem dedicada nos estudos. Olha só.
Você me deu um cachorrinho daquele que eu vi, tinha 50 cachorros na mão da Laura aí um dia desse, eu vi numa foto. Não sei se é montagem ou é dela mesmo. Bom, vou fazer aqui uma espécie de revisãozinha serve para todo mundo, né? Do capítulo. Vamos lá. Então, a gente começou estudando reações químicas, certo? Reações químicas. Galera, para que uma reação química ocorra, ela precisa ter fatores que favoreçam essa reação. Por exemplo, a combinação. Deve existir a combinação entre as moléculas para que essa reação química ocorra. Para ter combinação, precisa ter afinidade, tá? Para ter afinidade, precisa ter o contato. Então, a reação química, ela só vai se posicionar se tiver combinação, afinidade e contato, tá bom? Toda reação química, ela tem o reagente como início e o produto como final, tá? A gente já fez um estudo mais ou menos de como funciona uma reação. Eu vou pegar uma reação aqui para vocês e vou interpretar essa reação, tá? Vou só pegar aqui um exemplo aqui de uma reação. Vou pegar uma reação para eu poder explicar para vocês como é que interpreta uma reação. Bom, dentro da estrutura da reação química, galera, eu tenho, por exemplo, essa reação aqui de exemplo. Ó. Então, essa reação de exemplo que eu botei. 2NH3 com Gzinho embaixo, N2 com Gzinho embaixo, mais 3H2 com Gzinho embaixo. Vamos interpretar? Bom, os reagentes eu tenho o NH3 e... Não, só o NH3 no reagente, né? E nos produtos, que é depois da seta, eu tenho o N2 e o H2. Professor, e esses números que tem na frente? Esses números que tem na frente eu já expliquei para vocês o que são. No reagente eu tenho 2 mols. No produto eu tenho 1 mol do N2 mais 3 mols do H2. Ou seja, 2 mols para 4 mols no total. Certo? Essa daí é a interpretação dessa reação. Tá bom? Aí nós temos o balanceamento, né? Que foi o que eu expliquei para vocês. É aquele númerozinho que a gente coloca na frente da molécula para que os números fiquem iguais. Tá bom? Tanto no reagente quanto no produto. Beleza? Nós temos as classificações químicas. Vamos lá, vamos classificar. O que é uma reação exotérmica? Reação exotérmica é aquela que libera calor. Ou, professor, e a reação endotérmica? Como é que funciona? É a reação que absorve calor. Uma libera calor e a outra absorve calor. Escrevi absorve errado. Ajeitei. Absorve. É a reação que absorve calor. Tá? Aí nós temos as reações espontâneas e não espontâneas. Vou explicar o que é a reação espontânea. Reação espontânea não necessitam, vou botar assim, são reações. Resumão aí, viu? Costumo fazer um resumão desse aqui, não. São reações que não necessitam de influência externa para ocorrer. Ou seja, ela ocorre naturalmente, entendeu? Por isso que é chamado de espontânea. Reações espontâneas são reações que ocorrem de maneira natural. De maneira natural. Tá bom? Ou seja, a gente não precisa de algo para que ela possa
existir, tá bom? E, então, as reações não espontâneas, vão ser aquelas que necessitam, né? São reações que necessitam da influência externa para acontecer. Ok? Essa daí são as. Então a gente falou da exotérmica, que é aquela que libera calor, a endotérmica, aquela que absorve calor, a espontânea, que são aquelas que não necessitam da influência externa, a não espontânea, que necessitam da influência externa. Aí nós temos a síntese ou adição, quando você tem substâncias. Como é que eu posso explicar aqui? Quando tem duas ou mais substâncias simples que reagem formando uma única substância composta. Beleza? Essa daí é a síntese ou adição. Análise ou decomposição. Análise ou decomposição é quando uma única substância se divide em várias outras substâncias. Simples troca ou deslocamento? Simples troca ou deslocamento? Quando você tem uma substância simples e outra composta reagindo entre si. Nós temos a dupla troca, que é uma reação de dupla troca, quando duas reações compostas reagem entre si. Isso aqui, pessoal, eu estou digitando porque é como se eu estivesse escrevendo na lousa, tá? Que tá vindo na minha cabeça aqui, eu tô colocando, tá bom? Forma de resumão mesmo aí, como a Laura pediu. Beleza? Pronto. Aí tem a pirólise, que eu já expliquei o que é, né? Nós precisamos de altas temperaturas. Já expliquei o que é a fotólise, a gente precisa de energia luminosa. E falta falar sobre a eletrólise. Eletrólise. A eletrólise é a substância sofrerá a ação da corrente elétrica. Certo? Aí a gente entra na lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier. O que a lei de Lavoisier fala? Lei da conservação da massa. Ou seja, se eu tenho 20 gramas no reagente, possivelmente eu vou ter 20 gramas no produto. Certo? Isso é o que fala na lei de Lavoisier. Aí temos a lei de Proust. O que a lei de Proust fala? Que é chamada de lei das proporções constantes.
você vai ter que deixar uma substância fixa, né? E a outra você vai variar. Lembra, né? Que a gente dobrava uma, a outra deixava fixa, tá bom? E nós temos a lei de Dalton. Opa. Lei de Dalton, que é a lei chamada Lei das Proporções Múltiplas. Tá bom? E aí nós fechamos com a massa molecular. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Fechamos até com uma molécula hidratada. Lembram? Por exemplo, eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar uma molécula aqui para a gente fazer. HNO3 ponto 4H2O. Dados. Hidrogênio igual a 1. Nitrogênio igual a 14. Oxigênio igual a 16. Professor, se eu invento esses números, né? Não, gente. São números da tabela periódica, tá? Não são números inventados. São números que já existem na tabela, eu só uso. Tá bom? E aí vamos lá calcular a possível massa desse elemento aí, né? Como é que vai ficar? O HNO3 vai ficar... O H só tem 1, então vai ficar 1 vezes 1. Mais... O nitrogênio só tem 1, então fica 14 vezes 1. Mais... O oxigênio tem 3 vezes 16. Mais... Vai ficar 4. Vou abrir uma espécie de parênteses aqui, tá? O H2, né? Vai ficar 2 vezes 1 mais 16 vezes 1. Fecha parênteses. Aí como é que fica aí a molécula? 1 vezes 1 dá 1, mais 14 vezes 1 dá 14, mais 16 vezes 3 dá 48, mais 4, mais não, né? Vezes 4 vezes 2 vezes 1 dá 2, mais 16 vezes 1 dá 16, mais 18. Certo? Então vai ficar 48 mais... Deixa eu usar aqui... Deixa eu somar aqui por fora. 48... Ixi, isso é errado. 48 mais 14 mais 1 dá 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai 1, 4, 5, 6, 63. Aí 18 vezes 4, 18 vezes 4, 3, 24, 3, 4, 32, vai 3, 4 vezes 1, 4, 2, 7, 72. 72 mais 63 dá 5, 13, 135. Tá, vamos lá. 48 mais 14 mais 1 deu 63. Mais 4 vezes 18 deu 72. 63 mais 72 deu 135 ou 135 gramas por mol. Esse aí foi o nosso conteúdo do capítulo 12. Vocês sabem fazer isso tranquilamente, sim ou não? Tranquilo, gente? Então, a partir disso, a gente entra no nosso novo capítulo, tá bom? Olha a Ingrid se passando. Oi, Sara. Explica de novo. Explicar de novo o que é, Sarinha? A massa molar? Ah, a parte do cálculo. Tá, vou botar outro exemplo, então. Vou botar aqui H2CO.
Cl2 vezes 3H2O. Molécula hidratada, tá? O hidrogênio pesa 1, o cloro pesa 35,5 e o oxigênio pesa 16. Vamos lá, vamos calcular então aí. Ó, o hidrogênio tem 2, então fica 2 vezes 1. Mais o cloro tem 2, então fica 35,5 vezes 2. Onde tem aquele vezes ali, ó, vira mais. Tá? Aí, ó, 3. Aí vezes, tá? Aí abre parênteses. Aí o 2 do hidrogênio fica 2 vezes 1 mais 16 vezes 1. Fecha parênteses. 2 vezes 1, que é o 2 do hidrogênio. 35,5 vezes 2, que é do cloro, vezes. Aquele vezes ali vira mais, né? Mais 3. Aí 3 vezes 2 vezes 1, mais 16 vezes 1. Tá bom? Como é que fica? Fica 2 mais 35,5 vezes 2 dá 71, mais 3 vezes 2 vezes 1 dá 2, 16 mais 1 dá 16, 16 mais 2 dá 18. Fica assim, ó. Fica 2 mais 71 mais 18 vezes 3. 8 vezes 3, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 54. Então ficou 71 mais 54 mais 2. Então fica 6, 7, 7, 5, 12. 127. 127 ou 127 gramas por mol. Ficou entendido ou não? Isso é o cálculo de massa molar de molécula hidratada com água, tá? Toda vez tem que fazer isso. Posso botar um para você? Vou fazer o seguinte, vou botar, Sara, vou fazer o seguinte. Eu vou botar dois exemplos e eu quero que vocês tentem fazer, depois eu resolvo, para ver se vocês conseguirem entender, tá bom? Já que já são 1h30, eu dei uma revisada legal aí na matéria, então vou botar dois exemplos, tá? Então vai lá, exemplo 1. Vai ficar H2SO4 vezes 2H2O. Exemplo 2. HI2 vezes 5H2O. H vale 1, S vale 32, O vale 16, o I vale 127. Pronto. Esses são os valores aí para se resolver as duas moléculas hidratadas. Eu queria que vocês tentassem aí, por favor. Enquanto isso, enquanto vocês vão tentando, por favor, coloquem a frequência logo para mim, por favor.
Certo, muito bem. Agora tentem para mim me dar a resposta, que eu já vou fazendo aqui, que é o tempo que eu já respondo para vocês. Pronto, eu fiz aqui já os dois exemplos. Só esperar alguém dizer alguma resposta aí para mim. Bom, então vamos lá, né? Ninguém conseguiu aí, ou não fizeram, não sei. Vou fazer aqui o primeiro. O primeiro exemplo é esse daqui, ó. É o H2SO4. Vai ficar 2 vezes 1 mais 32 vezes 1 mais 16 vezes 4. Mais 2 vezes... Você já sabe que a molécula de água dá 18. Bota logo o resultado de 18 direto. Tá? Então 2 vezes 1 dá 2, mais 32, mais 64, mais 18 vezes 2 dá 36. Aí você soma, né? 64 mais 32 mais 2 dá 98. 98 mais 36. 98 mais 36 dá 134. Ou 134 gramas por mol. Esse foi o nosso primeiro exemplo. O segundo foi esse daqui, ó. HI2 mais 5H2O. O H só tem 1, então fica 1 vezes 1, mais o item 2, né? 127 vezes 2, mais 5 vezes 18. A molécula de água sempre vai dar 18. 1 vezes 1 dá 1, mais... Não é 137, é 127, tá, gente? Deixa eu voltar aqui.
Não tem como apagar a mensagem, vou botar tudo de novo. 1 vezes 1 mais 127 vezes 2 mais 5 vezes 18. 1 vezes 1 dá 1, mais 127 vezes 2 dá 254, mais 5 vezes 18, que dá 90. 254 mais 1 dá 255, mais 90. 255 mais 90 dá 345 U, ou 345 gramas por mol. E aí, galerinha, agora, deu uma melhorada ou não? Ainda estão com dúvida ainda nisso? Amanhã dá para rolar uma atividade sobre esse capítulo? Dá ou não dá amanhã para rolar uma atividade sobre esse capítulo? Dá, né? Show, Ingrid. Deu para entender, né? Então, toda a massa molar, gente, ela vai vir... Por exemplo, se fosse dessa molécula aqui, ó. H2, aí, parêntese. N3O4, fecha 2. Dados. Hidrogênio igual a 1. Nitrogênio igual a 14. Oxigênio igual a 16. Daria quanto isso daí? Quanto que daria aí? Como é que faria? Bom, ficaria 2 vezes 1, né? Do hidrogênio. Mais. Aí muito cuidado agora, porque o nitrogênio tem 3, mas tem o 2 lá do lado de fora do parênteses. Então o nitrogênio fica 6. 6 vezes 14. Mais. O oxigênio tem 4 dentro e 2 fora. 4 vezes 2, 8. Então fica 8 vezes 16. Certo? Então como é que fica aí a jogada? Vamos lá. Vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Mais 16 vezes 14, que dá 84. Mais 16 vezes 8, que dá 128. Somando tudo, vai ficar 2 mais 84 mais 128, que dá igual a 214. Ou 214 gramas por mol. Gente, um cheiro para vocês. Até a terceira aula, tá bom? A gente volta com física aí, ondulatória. Tá? Beijo. Até já já para vocês. Um abraço aí. Tchau.